Secretário, última novidade no seu trabalho aí como gestor público é o projeto Campeões do Amanhã. Conta pra gente como é que é esse programa. Olha, esse é um projeto que o prefeito Cícero Lucena iniciou na última gestão dele, há 20 anos atrás. Eu fiz parte desse projeto, um projeto maravilhoso. Esse projeto se iniciou com natação e ele também teve um pouco de futebol também, né? Então, natação e futebol fez parte desse projeto, pioneiro na cidade. E o prefeito tem muita vontade de voltar, né, o projeto Campeões da Manhã. E eu também, como participante do projeto, né, eu vi muita coisa boa, né, e sei do potencial que a gente tem, né, de fazer com que aquilo ali aconteça novamente, né. Hoje, de uma forma mais ampliada, né, eu fui no Ministério do Esporte 2 semanas atrás, né, em Brasília, e eu consegui lá um protocolo, né, de 18 modalidades, né, esportivas, que fizemos aqui o projeto, né. Esse projeto vai atender a 15 mil crianças da rede municipal, então vai ser um projeto integrado com a educação, né, e a gente tem desde o arco em flecha até o futebol, né, que é o esporte mais popular, né. E a gente oferece 18 modalidades, né, que essas modalidades são modalidades que fogem muito da normalidade da cidade, né, do que geralmente não oferecia, mas do que um pouco chegou a oferecer, né, e a gente vai atender, né, a princípio a 15 mil crianças, com o objetivo de, no próximo ano ou num semestre seguinte do início do projeto, a gente conseguir aumentar e ter mais adeptos, né. Esse é um projeto que ele visa, tem um foco, tem um objetivo em aumentar, né, a quantidade de alunos da rede municipal de pessoenses fazendo atividade física, porque a gente precisa de um número maior de praticantes da atividade física para a gente conseguir ter uma qualidade melhor de vida, né, da população, principalmente da população infantil, e também a gente conseguir aí uma base esportiva que a gente tenha e que a gente construa novos talentos, né, novos Caio Márcios da vida, por exemplo, né, que a gente tenha uma renovação no esporte e que a gente consiga também ter novos atletas, né, e novos ícones, né, isso eu hoje como ex-atleta aposentado, né, e sendo secretário, né, eu vejo que a gente tem essa dificuldade de tracionar, né, e a gente está com um problema na base, que é o início. Então é um projeto que não é para o momento. Então daqui a 3, 4 anos a gente não vai conseguir ter um atleta do projeto nos Jogos Olímpicos, mas a gente vai dar as condições para que em 6, 8 anos, 12 anos esse atleta chegue lá, né? Mas esse projeto ele precisa ter o start, alguém tem que dar o primeiro passo, né? Então eu fico feliz em poder estar contribuindo. 15 mil crianças em 18 modalidades. As atividades acontecem aqui no Centro de Treinamento Ivan Tomás ou em outros lugares também? As atividades elas são feitas em locais totalmente diferentes, né? O Ivan Tomás vai absorver algumas atividades, a praia vai absorver algumas atividades, as praças também, os nossos ginásios também e os nossos campos de areia, que a gente chama de poeirão também, né? Também os nossos estágios aqui em Ivan Tomás a gente vai ter o futebol também, né? Então são modalidades que nunca foram oferecidas, né? E é um programa muito grande para a sociedade também, abrange muita gente, né? E a gente tem boas expectativas aí que seja um projeto muito positivo, né, para a população e para os jovens, né? A gente sabe que esporte é vida e eu, como fui praticante durante toda a minha vida do esporte, e pratico até hoje, eu sei o quão bem me fez, né, durante a minha formação como pessoa, né, não vou nem entrar no mérito de como atleta, mas como pessoa, como o esporte me ajudou a ser um melhor cidadão, né, e eu acho que isso tem que ser repassado para muita gente e para mais pessoas. 5 meses de gestão, já dá para fazer uma avaliação do que foi feito? Hoje eu já consigo dormir em paz, apesar de não ter muita paz, né? Mas o início foi muito turbulento, formação de equipe, né?
conhecendo a casa, né, fazendo ajustes, fazendo projetos, né. Hoje a gente está com todos os nossos projetos lançados, né, porém aguardando, né, os trâmites legais que exigem que é normal de um trabalho público, né. Então a gente aguardando alguns projetos que vão vir para a cidade que vão ser muito bons, né, não só esses Campeões do Amanhã, mas a gente tem outros projetos que abrangem mais. A gente vai ter uma atividade grande nas praças de iniciação esportiva, para caminhada, né, para corrida, né, uma assessoria esportiva que a prefeitura vai fazer. Tem um projeto na praia também, a gente tem a canoagem que está para iniciar também. A academia de musculação que vai ser na praia, então a gente vai montar uma academia de musculação 24 horas gratuita na praia com os professores da secretaria. Então a gente vai atender a 5.000 pessoas, né, da cidade. A princípio vai ter na praia e depois a gente vai multiplicar nas praças. A ideia é que a cidade ela respire mais atividade física, né? A gente já tem uma iniciativa muito boa, né, por parte do prefeito, que no início da sua gestão passada, né, fechou a ordem das 5 da manhã às 8 da manhã, e hoje a gente vê que isso é um diferencial na vida das pessoas. E a gente tem que aproveitar isso, né, e multiplicar, né? Então, eu acho muito importante essas ações. As ações vão acontecer, a gente não consegue realmente fazer tudo inicialmente de uma vez, mas elas estão muito bem programadas e esse ano a gente vai ter muitas boas novidades para a cidade. Esse período de pandemia termina inibindo um pouco as ações, né? Com certeza, no momento a gente está travado para iniciar justamente pela pandemia, mas a gente está realmente de olho nos decretos, né? E assim que tiver uma liberação, a gente vai conseguir dar o start, né? Para poder oferecer as atividades físicas para a população. Agora há pouco, secretário, o senhor falou em atleta aposentado. Chega a dar uma dorzinha na barriga, assim, uma tristezinha. É mais difícil ser atleta ou ser gestor público? Olha, a atleta tem muita dificuldade, né? É uma caminhada longa, né? É uma caminhada longa, né? Eu passei 20 anos sendo atleta de alto nível, né? Então foi uma caminhada muito longa para mim, né? E fora na parte da base, né? Que foram mais 6 anos de base. Então foram 26 anos nadando, né? E eu vejo que a competitividade, né, principalmente depois que você chega no alto nível, é muito grande, né? Então você dorme, aí você acorda, você está meio temeroso se vai treinar ou não, porque você está cansado, ou você está querendo, né, descansar um pouco mais para render, ou você está muito dolorido do treino. E sempre tem competidores, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. O pessoal não tem carnaval, por exemplo, então carnaval, feriado carnaval, não. Pelo menos eu passei 15 anos da minha vida não tendo carnaval, né? Então, você tem ideia que feriado para mim não existia, né? Então, fora o que o esporte era restrito, né, em relação ao horário, dormir cedo, se alimentar bem, né, ter uma vida saudável, treinar bem, tem que render no treino, né? Fora todo esse feijão com arroz que o esporte exige, né? A vida social também ela fica um pouquinho mais regrada, né? Você não tem muito, eu vou viajar, eu vou ter um feriado, não. Você tem que ficar ali focado, né? As competições elas têm os calendários, né? E a gente tem que cumprir esse calendário ali com afinco, né? E fazer o índice e realmente eu vejo o esporte uma dificuldade muito grande, né? Principalmente para alto nível. Para mim, a gestão pública, não vou dizer que ela é fácil, né? Ela tem suas dificuldades, né? Seus pontos, porém eu fico muito feliz em poder estar ajudando, né? Em poder estar aqui hoje como ex-atleta, né? E vejo que a gente tem um potencial muito grande de fazer o esporte acontecer na cidade de uma forma que nunca foi feita, né? E mesmo uma secretaria que não tem recursos para isso, a gente consegue fazer com um pouco recurso que a gente tem, né? Então isso eu fico muito feliz nisso, em poder dar esse start, em poder iniciar,
né, e poder fazer o esporte acontecer mesmo sem a gente estar preparado, né, para isso, né, assim, teoricamente não estaria preparado para isso porque é uma secretaria que não tem recurso, porém a gente conseguiu isso acontecer pensando no esporte, pensando na melhor forma de atender a população, né, se esforçando, a equipe muito boa, né, minha equipe é muito boa, o prefeito me deu autonomia para montar a minha equipe, então isso foi 100% para mim, então eu consigo hoje contar com todos os meus coordenadores, toda a equipe aqui da Secretaria de Esportes, então isso é muito bom e faz muita diferença numa gestão. Otimista com relação às próximas Olimpíadas, com relação ao Brasil? Olha, essa Olimpíada vai ser um pouco difícil, né? Na natação, por exemplo, a gente vai com metade do time que foi para o Rio de Janeiro, que foi a última que eu participei também. A gente está passando por um período, né, no esporte do país, né, um período que a gente não conseguiu captar a renovação da modalidade. Não só na natação, mas em outras modalidades, né? Então a gente acha que a pandemia agravou isso, né? Mas não, né? Na verdade, isso já é um projeto que não foi feito há 20 anos atrás, e aí hoje a gente está colhendo um pouco disso. E a gente carece muito de renovação do esporte, né? E isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem. O país é um país continental, né? Então o Brasil tem cada estado tem sua particularidade e a gente não consegue, né, às vezes com uma política de esporte lá no Amazonas ela dá certo aqui na Paraíba. Então cada estado tem sua particularidade e a gente tem essa dificuldade, né, de unir, né, vários talentos, né, de ter um centro de treinamento, de ter um centro de referência. Mas não adianta só ter um centro, né? A gente tem que ter um local adequado e treinadores muito bem qualificados, né? Um treinador que saiba identificar o talento e fazer com que aquilo ali aconteça, né? Isso aí a gente carece muito de mão de obra também. Obrigado, secretário. Muito grato mesmo e boa sorte na gestão. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Eu que há tempos acompanho vocês aí, para mim é um prazer.